E em Levítico, o mais importante aqui, que eles lê somente o capítulo 3. Mas se os pastores lerem o capítulo 2, se você ler na sua casa, aí você vai entender. E agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se o não ouvirdes e não propuserdes o vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vos não pondes isso no coração. Principalmente o livro de Malaquias é uma advertência contra os sacerdotes, porque eram 12 tribos, sendo que uma, que é a tribo dos levitas, não plantavam, não colhiam. Então essas 11 tribos tinham que trazer o dízimo, que era, na realidade, alimento para compartilhar com os órfãos e as viúvas, né? Então, os sacerdotes ou os pastores daquelas épocas, né, conhecidos como os pastores, não estavam fazendo. O mais, esse livro de Malaquias, esse mandamento de dízimos e oferta, pelo contrário, os pastores falam que é para nós que somos membros da igreja, não. Mas esse livro, na realidade, é uma advertência aos pastores, aos sacerdotes da época. Porque eles pulam, vai direto para lá. Mas no capítulo 1, se nós olharmos, no versículo 6 e 8, diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando trazeis animais cegos para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo, ou seja, o aleijado ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias apresenta uma acusação contra os sacerdotes da terra. Eles desprezavam o Senhor oferecendo animais aleijados ou doentes, o que é o contrário da lei de Deus em Levítico capítulo 22, versículo 22. Como crentes em Cristo, devemos ofertar a Deus o melhor que possuímos, a nossa vida inteira, como sacrifício vivo. Se lê em Romanos capítulo 12, versículo 1. O tempo que dedicamos à oração e ao estudo da Bíblia deve ser o horário nobre do dia, e jamais quando estivermos cansados para fazer outra coisa. A mesa do Senhor era usada para sacrificar animais trazidos em oferenda pelos filhos de Israel. Coisas que, nessa época, eles davam as oferendas, sacrifícios para ser sacrificados ao Senhor. Coisa que isso nem existe mais, porque Jesus Cristo já aboliu isso aqui. Então Deus hoje, porque na época os sacerdotes, os pastores faziam o quê? Recebia da população as melhores ofertas, como dízimo, os melhores animais, as melhores ovelhas, as melhores frutos da terra, e retiam para eles. E para Deus, desses eles davam aqueles piores para Deus. Ou seja, hoje os pastores de dízimos e oferta, eles têm uma porcentagem que é dele da igreja, sim. Porque se você é pastor, você é digno do seu salário. Acho que é 10% do dízimo. Se a igreja entrou R$1.000 de dízimo, R$100 é do pastor. O certo é isso. Mas hoje o que o pastor faz? Fica com tudo para ele e a igreja aqui, como se diz o outro, dane-se. Então, nessa época aqui, isso eles não falam também, porque na realidade, esse livro de Malaquias, ele está fazendo uma advertência aos sacerdotes da época, aos pastores de hoje.
Não é para a igreja. Isso aqui não tem nada a ver em falar isso aqui, pregar isso aqui, porque as ovelhas, os membros estão roubando a Deus no dízimo na oferta. Não. Se ele tem que pegar não um versículo, né, isolado e vir trazer para vocês, né, para o povo, para dizimar, para ofertar. Sendo que, na verdade, o livro de Malaquias é uma advertência aos sacerdotes, aos pastores, e não uma forma que os pastores venham usar esse livro para arrancar dízimos e oferta do povo. É a coisa que eles vêm fazendo outro dia. E no capítulo 3, versículo 8, né, diz: e roubará o homem a Deus? Os israelitas roubavam a Deus e deixavam de trazer os dízimos. A 10ª parte que ganhava o dízimo era exigido pela lei de Moisés, como eu falei em Levítico. Por isso Deus ameaçava com maldições o que egoisticamente recusava-se contribuir. Como hoje, muitos pastores são egoístas. Eles não querem retribuir. Esses dízimos e oferta, como eu disse, eles são feitos para levar até a casa do Senhor, para que haja mantimento. Isso aqui era mandamento. Então, Deus fez uma promessa que repreenderia o migrador, o devorador, mas nesse devorador, esse migrador que o livro de Malaquias fala, são gafanhotos. Porque na época o dízimo era da plantação da terra, enquanto a gente vê que havia nuvens de gafanhoto. Então, quanto uma nuvem de gafanhoto, não há, na época também, mesmo hoje com toda a tecnologia, não há agrotóxico que você possa colocar numa plantação. Se vier uma nuvem de gafanhoto, não tem como não, filho, vai devorar. Onde eles passam só fica terra, limpo. Só que existia nessa época essa nuvem de gafanhoto. Então Deus fez essa promessa a eles. A partir do momento que vocês, sacerdotes, forem dizimar com o melhor para mim, que vocês forem fiéis, eu repreenderei o devorador, o migrador, que são gafanhotos. E os pastores usam esse livro de Malaquias, que foi um despertamento de Deus para eles, usam para arrancar dinheiro do povo, se beneficiar disso, e fala que o devorador aqui são demônios que vai entrar na sua casa se você não dizimar, que são um demônio que vai entrar e devorar suas contas, seus bens financeiros, sua conta, seu dinheiro, sua casa, que são demônios. Não, aqui na Bíblia fala que sobre a plantação, esses devorador, o migrador, porque tinha um gafanhoto, devorador, o migrador, migradores eram os gafanhotos que batiam numa lavoura, vamos supor, em Arraial do Cabo. Ele comia tudo que vinha lá. Terminou lá, ele migrava lá para Búzios. Saía aquela nuvem de gafanhoto, ia para outra plantação em Búzios, chegava lá, devorava tudo que tinha, terminou de Búzios, migrava lá para Rio das Ostras. Então Deus ia repreender esses gafanhotos migradores. Aqui não tem nada a ver com você pedir dízimo aos membros da igreja. Isso aqui é uma advertência de Deus, de Malaquias, usando a Deus para os sacerdotes. Então, no capítulo 2, se você ler, logo o versículo 1 está escrito: e agora, ó sacerdote, este mandamento vos toca a vós, é para vós. Ô sacerdote, esses mandamentos de todo o livro Malaquias é para vós, os sacerdotes. E não para os sacerdotes ou para os pastores. Ou seja, no dia de hoje, esse livro de Malaquias, o mandamento é para os líderes espirituais. E não para os líderes espirituais pegar um versículo lá do capítulo 3, onde fala, né, como roubará o Senhor, que no dízimos e oferta, sendo que é uma advertência para eles, e eles usar isso para tirar dinheiro do povo, que não tem nada a ver. Isso é que nós temos que ficar cientes com isso.
porque eram as tribos dessa época aqui, o dízimo que fala era das terras, as tribos, que eram 12 tribos de Israel, eles viviam da agricultura, do plantio da terra, do milho, cevada, como lá atrás eu li para você no vídeo anterior, que era do mosto, que era do azeite, que era do feijão, do milho, era de tudo isso. Então, essas 11 tribos traziam esse dízimo para a tribo dos levitas, que não sobrava espaço para eles trabalharem, para eles plantar. E os sacerdotes da tribo dos levitas, eles ficavam de quê? Com esse mantimento, sustentar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, porque eles eram para fazer isso, coisa que é como os pastores hoje. Se as pessoas levam os dízimos para as igrejas, esse dízimo é para sustentar os órfãos. Se a pessoa perdeu o pai e a mãe, tem dívida para pagar, não tem comida, perde o trabalho, entra numa depressão, precisa de um tratamento, esse dinheiro do dízimo são o direito dos pastores, né, dos sacerdotes hoje em dia fazer. As viúvas naquela época, hoje em dia não, mudou a coisa. A viúva tem pessoas que ficam até com uma boa pensão alimentícia, mas nessa época as viúvas não tinham nada. Elas só ficavam com as dívidas, e muitas vezes os credores vinham para pegar até os filhos delas para pagar as dívidas. Então era trabalho dos sacerdotes pegar e liquidar a dívida do morto, né, do falecido, do esposo que faleceu, e dar um suporte financeiro até aquela viúva se estabilizar. E a palavra de Deus não muda. Hoje os pastores têm que fazer a mesma coisa. Livro de Malaquias você não sabia, mas é uma advertência para os pastores, para ensinar os pastores a trabalhar com dízimo e oferta. E não ao contrário, para ele usar isso aqui, que é uma advertência para ele, para usar, extorcer a palavra de Deus e arrancar dinheiro do povo. E hoje como eles fazem? Eles arrancam, estão no mesmo caso dessa época aqui, desses sacerdotes, porque eles ganham dinheiro, ao invés de ajudar os órfãos, as viúvas, os pequeninos, os pobres, os mais humildes da casa de Deus, eles usam esse dinheiro todo em benefício próprio e não está nem aí para a igreja. Quando um irmão precisa de uma necessidade, a primeira coisa, eles mentem e falam que não tem dinheiro no caixa, e pede à igreja para fazer uma campanha para arrecadar fundos dos membros da igreja para ajudar aquela pessoa, sendo que a obrigação é dos dízimos e as ofertas do Senhor. É para ajudar essas pessoas. É isso que você tem que entender. Não existe essa história de você pegar e dar dízimo para o pastor. A não ser que você vê que a igreja que você está, realmente o seu líder, o seu pastor faz esse trabalho. Um irmão está desempregado, você vê que o pastor foi lá, está ajudando ele a pagar o aluguel, a luz, a água, o gás, a alimentação, adoeceu a igreja, o pastor foi lá, tirou, né, da igreja o dinheiro do dízimo e oferta e está entrando em providência com dinheiro, aí sim vale a pena você pegar e investir na igreja, porque aí o sacerdote, o pastor está fazendo como Deus quer. Mas agora, para ele enriquecer, não, filho. Você tem todo o direito a fazer aquilo que eu te falei em Mateus 25. Você pega o seu dinheiro, então você mesmo ajuda. Em vez de dar para a igreja, para o pastor ficar tirando onda de carro, de lancha, de comprar aí iate, até falta de outras cidades, sítio, fazendo tudo, pega o seu dinheiro e faz a obra de caridade você mesmo. Vai nos hospitais, vai na onde for e usa esse dinheiro. Porque isso aqui, como sempre, pastor nenhum mostra. Todos escondem, mas livro de Malaquias é uma advertência aos pastores. É um ensinamento aos pastores trabalhar com dízimo. E qual pastor que fala isso? Tem vergonha, porque se ele falar, ele não vai ganhar. Ele vai ter que voltar a trabalhar, ele vai ter que pegar no pesado, vai ter que ser pedreiro, vai ter que ser alguma coisa na vida. E a coisa que quase nenhum deles quer é o quê? É pegar no pesado. E a Bíblia diz e não muda.
O justo viverá do suor do próprio rosto. O justo não vive de oferta da igreja. O justo não pode, ele pode ter uma porcentagem, mas o dízimo não é do pastor. O dízimo é da igreja, para entrar com as necessidades, para entrar e para resolver os problemas dos membros da igreja, não os problemas do pastor. A filha do pastor vai casar, eu vou fazer uma festa com dinheiro do dízimo? Errado. Eu tenho que comprar um carro, vou pegar o dinheiro do dízimo? Errado. O dízimo é para os irmãos, para aqueles que não estão tendo condições, coisas que muitos não querem. Espero que vocês tenham entendido. Eu tinha até terminado, mas eu tive que continuar. Entre dízimo e oferta, se for para falar certo pela Bíblia, dá mais de 20 vídeos de 10 minutos. Porque muitos não querem falar isso. Mas Malaquias, você quando for ler, pega o seu livro em casa, pede entendimento a Deus e começa do início até o fim. É pequenininho, é só 4 versículos, tem 4 capítulos. E você vai ver que nisso aí é advertência aos pastores. Dízimos e oferta. A definição do dízimo e oferta, a palavra hebraica dízimo, é mar azer. Significa literalmente a 10ª parte. Na lei de Deus, o israelita tinha obrigação de entregar a 10ª parte da cria dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas como reconhecimento e gratidão pelas bênçãos divinas. Então você vê que aqui era a obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais doméstico, produtos da terra e outras rendas, de tudo que tinha. Aqui não fala do dinheiro, irmão. Dízimo é usado primeiramente para cobrir a despesa do culto, o sustento dos sacerdotes, que é o sustento dos pastores, é um direito dele tirar para o sustento, a alimentação dele, certo? Deus considerava o seu povo responsável pelo manejo dos recursos que ele lhes dara na terra prometida. Então, é o sustento. Se o pastor está vivendo na obra, ele tem o direito de ele sustentar. Não, eu tenho o direito de comprar a alimentação da casa dele. Mas não é todo para ele, é a parte dele, a vida dele, a casa dele. Vou construir uma casa com dízimo, vou comprar um carro com dízimo. Não, é totalmente errado. Então, se Deus está sobrando de um lugar, está sobrando aqui. Não tem irmãos nenhum no momento que está necessitando ou precisando desse dinheiro. Ele pega, abre uma nova denominação, compra um terreno, começa a construir novamente e vai fazendo. E o trabalho de Deus vai crescendo na medida que é certo perante os olhos do Senhor. Entendeu? Que possa estar entendido isso aí, para que você não seja enganado por falsos mestres e falsos pastores, principalmente sobre o seu dízimo e sua oferta, porque Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro para fazer a obra dele, porque ele é dono do ouro e da prata, dono de toda a riqueza. Agora, dízimos e ofertas são para a igreja, o bem-estar da obra de Deus, como eu disse. Graça e paz sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.